passar conteúdo até para poder passar exercício para vocês depois, tá? Então, olha só. Eu vou fazer o seguinte, eu vou inserir controles nessa planilha, dentro da planilha, tá? Então, vou vir em desenvolvedor, vou vir aqui e vou inserir, por exemplo, né, o controle botão, que a gente já conhece. Criei o controle botão, botão direito propriedades, já viu lá que eu posso mudar o nome dele, tá? Então, eu posso colocar aqui o nome de botão, tá? E o caption aqui é o que vai aparecer dentro do botão. Então, eu poderia colocar assim, ó, clique aqui. Ok? Então, o nome é o que vai ser armazenado dentro do código, tá bom? E o caption é o que o usuário vê. Então, se eu vim aqui, ó, olha só, tá na planilha, sai do modo design, o usuário vai ver isso aqui, ó, clique aqui. Então, aqui você daria a instrução para ele, para somar, para calcular, né? E se eu estiver no código, quando eu clico, ó, o nome do botão está aqui, de acordo com como eu coloquei na propriedade name. Como eu falei, isso aqui é interessante, por quê? Porque você, depois, se tiver 30 botões, você vai ter os botões com os nomes, e o nome geralmente fala o que o botão é. Beleza? Aí eu posso botar aqui, né, um msgbox, que é um comandinho de texto. msgbox, que é um comandinho de texto, tá? Só para a gente, às vezes, testar um código. Você clicou no botão. Tá? Esse comandinho ele é bacana porque para você testar código é ótimo. Tá? Então, ó, botei o código lá dentro. Se eu clicar no botão, você clicou no botão. Tá vendo? Você clicou no botão. Tá? Lembra que também tem o evento, né? Tá tudo, geralmente o padrão é o evento clique. Tá? Vou copiar esse código aqui, ó. Eu posso mudar o evento. Então, eu posso botar aqui mouse move. Quando o mouse mover, lost foco, quando o botão perder o foco. Vou botar aqui mouse move. Observa que ele abre um código com o mesmo nome do botão, só que na verdade é um evento diferente. Eu vou colocar o código aqui dentro e apagar o código lá do outro, né? Ó. Olha lá. Então eu botei o código aqui no botão, só que é no evento mouse move e não mais no evento clique. Então fecha aqui, sai do modo design. Olha só, quando o mouse chega em cima do botão, o código já é executado. Ó. Olha lá, ó. Sem eu clicar. Ó. Beleza? Então isso é o que a gente chama de evento. Então você pode mudar o evento do botão. Beleza? Vou apagar esse código aqui. Vou deixar ele dentro do clicar mesmo, para ele aparecer só quando eu clicar. Pronto. Aí, ó, nós temos aqui os outros controles, né? Como eu falei para vocês, a gente tem aqui o Option Button. Tá? Vou clicar, vou colocar 2 botões de opção. E vou colocar aqui 2 botão de checkbox, tá? De caixa de seleção, tá? Então, ó, se eu quisesse mudar o caption dele na mesma coisa, botão direito, propriedades, posso mudar o name e posso mudar o caption. O caption é o que o usuário vê, correto? Então eu poderia colocar aqui, ó, opção 1. Venho no caption do segundo botão, opção 2. Beleza? Tá, e aí, ó, se eu sair do modo design, o botão de opção, pessoal, ó, ele não deixa eu marcar 2 ao mesmo tempo. Tá? Então a gente usa o botão de opção quando você vai fazer uma pergunta onde o usuário só pode dizer uma resposta. Por exemplo, você trabalha sim ou não? Ou seja, então o usuário só pode clicar numa, não pode clicar nas duas. O checkbox, ele já pode escolher as duas. Ele pode escolher as duas, ele pode escolher nenhuma, ele pode escolher só uma, só a primeira, ele pode escolher só a segunda. Tá? Então isso aqui é mais para perguntas, você é casado, tem filho, trabalha. Então você perguntas que é onde, dependendo da pessoa, ela vai marcar. Beleza? Então, vocês têm que entender aí a diferença desses dois tipos. Tá? E aí, vamos aproveitar aqui agora e testar esses botões. Isso aqui são botões de opções. Então, por exemplo, ó, se eu vir aqui no modo design, né? Vou vir aqui em propriedade, para abrir a propriedade do objeto, correto? Ó, se a gente ver aqui, ó, o Option Button 1, pessoal, ele está marcado, tá bom?
Então, se eu vier aqui na propriedade valum, tá vendo aqui, ó, valum, propriedade valum, ela tá true, ou seja, verdadeiro, ela tá marcada. Se eu vier na opção 2 aqui, no caso que a opção 2 está desmarcada aqui no meu exemplo, observa que o valum foi para false. Tá vendo? Ou seja, essa propriedade aqui é que controla se o objeto está marcado ou se está desmarcado. Entendeu? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, true, ó, observa que ele marcou a segunda e automaticamente desmarcou a primeira. No checkbox é a mesma coisa. Ó. Tem um checkbox 1 e um checkbox 2, tá? No caso aqui, os dois estão desmarcados. Então, ó, se você olhar aqui no valum, os dois estão falso, tá? Se eu mudo a propriedade aqui para true, ele marca, ó. Entendeu? Então, é isso que acontece aqui na propriedade quando o usuário clica. Automaticamente o código aqui muda e aí a opção fica marcada. Beleza? Tá, e por que eu estou mostrando isso aqui? Porque a gente consegue controlar isso aqui via código. Ok? Consegue controlar isso aqui via código. Por exemplo, aqui, ó. Nesse caso de botões de opções, para eu poder trabalhar com eles, eu tenho que, em 99% dos casos, pessoal, a gente tem que trabalhar com o if. O if é o se do VBA, tá? Ou seja, a estrutura condicional, tá? Como eu falei, a programação tem duas estruturas básicas, que é o if, que é o se, que é a condicional, e a estrutura de repetição, que é o while do while, ok? O botão de comando, obrigatoriamente eu não preciso usar o se, porque eu clico e ele executa o código, tá? Agora, num caso desse aqui, ó, num caso desse, geralmente eu preciso de um se. Para quê? Para saber qual deles que está true, qual deles que está verdadeiro. Ok? Qual deles que está verdadeiro. Então, olha só. Vamos fazer aqui um se simples, tá? Bem simples para vocês poderem entender. Primeira coisa, quando eu vou programar em cima de um botão, pessoal, quando eu vou programar em cima de um botão, eu tenho que saber o que? O nome dele. Então, eu vou programar aqui primeiramente em cima dos botões de opção, tá? Então, eu tenho que saber o nome dele. Ó. No caso, eu não vou mudar. Vai continuar Option Button, tá? Vai se chamar Option Button 1. E o outro é Option Button 2. Então, eu não mudei o name dele. Vai continuar o nome padrão, tá bom? Mas eu preciso saber o nome dele. Então, eu vou vir aqui nesse botão de comando. Ó. Vou apagar aqui esse que era o código que eu tinha feito no mouse móvel. Vou apagar, porque eu não estou usando ele. E vou apagar a mensagem aqui que eu estava usando também. Pronto. Então, eu vou programar o que, gente? Eu vou ter que fazer o que? Eu vou fazer um if, tá? Então, o se. Então, a gente começa assim, ó. If, se, tá? Se o que? O Option Button, que é aquele botão lá, ponto valum. Por que valum? Valum é a propriedade que diz para mim se ele está marcado ou não. Lembra que eu mostrei para vocês lá? Então, se isso aí for igual a true, ou seja, quer dizer que ele está marcado. Então, olha lá. Observa que ele fica azul, porque são os comandos da linguagem. Então, aqui, como é que a gente lê isso aqui? Ó? Se o Option Button 1.valor for igual a true, for igual a verdade. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, eu vou botar uma mensagem aqui para a gente testar, né? msgbox. Ó. Você escolheu a opção 1. Fecha aqui, fecha aqui. Beleza. Aí aqui, gente, a gente tem o que? O else, que é o se não. Tá? Que, ou seja, se isso for verdade, ou seja, eu só tenho dois botões lá. Se o botão 1 não está marcado, quer dizer que o 2 é que está marcado. Beleza? Então, eu vou pegar a mesma mensagem aqui, vou copiar e vou colar no se não. Isso aqui segue parecido à estrutura do se, gente. Lembra que o se é assim, ó? Se, isso aqui é o se do Excel normal, né? Se, ó, a célula qualquer aqui for igual a ponto e vírgula. Aí, ó. Isso aqui é um exemplo do se, ó. Do se do Excel. É a mesma coisa. Se isso aqui for verdade, escreve sim. Se não, escreve não. Tá?
É a mesma coisa aqui, ó. Se isso aqui for verdade, deixa eu apagar, né? Que isso aqui não tem nada a ver com a fórmula, né? Deixa eu botar aqui como comentário que ele aceita, né? Olha só. Então, se o option button 1 for igual a verdadeiro, ele vai o quê? Ele vai escrever você escolher a opção 1. Se não, ele vai dizer o quê? Você escolheu a opção 2. Eu vou mudar o texto aqui, ó. Tá vendo? Bom, vamos testar agora. Programei e vamos testar. Fecho. Fecho. Então, olha só. A opção 1 está marcada. Eu vou clicar no botão. Opa, eu esqueci o end if, tá vendo? Esqueci o end if. Toda vez que eu abro um if, eu tenho que fechar ele, ó. End if. Eu abri o if aqui. O end if e o end sub é o do botão. Executa, ó lá. Executou. Você escolheu a opção 1, tá vendo? Beleza. Agora vamos escolher aqui a 2, ó. Vou escolher a 2 e vou clicar no botão. Você escolheu a opção 2. Tá funcionando, ó. Ele tá sabendo me dizer onde é que eu tô clicando. Ok? Ó. Isso aqui é um if simples no VBA para vocês poderem entender o funcionamento dele. Ok?